como igreja, Deus, queremos abrir o nosso coração para o Senhor, para que o Senhor ministre através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Prazer muito grande de poder estar aqui com os irmãos e irmãs em Jundiaí. Coração bastante alegre de ver a igreja e de ver o que o Senhor tem feito aqui nessa cidade. Me lembro das primeiras fotos que o pastor Luiz mandou deste lugar. Lembro da inauguração e já tem bastante coisas novas. E graças a Deus, sonhos estão vindo pela frente, né? Pessoalmente, fico muito feliz de ver o Marcelo, a Rebeca. Eu lembro lá, uns 12 ou 13 anos, quando começamos a convidá-los para vir cuidar dos nossos adolescentes lá no bosque, né? E foi o início da caminhada. A gente queria ter eles juntos, ter trabalhado junto, mas Deus tinha outros caminhos. Ele chegou um pouquinho, quando a gente estava saindo, ele estava chegando. Mas trabalhou com o pastor Luiz, com a pastora Noemi, foi muito bom. Plantaram a igreja aqui num projeto conjunto. Então, uma alegria muito grande de poder estar esse tempo juntos. A gente fica com o coração bastante alegre de ver, né? Muito bom reencontrar o Lucas e a Cláudia. Vou dedurar o Lucas. O Lucas era o líder do louvor da Igreja do Bosque. Naquela época, os meninos chamavam ele de Bosque, porque ele era o chefe, né, Cris? A Cris é testemunha disso. Falei, cadê sua guitarra, cara? Ele vendia. Eu falei, rapaz, para com isso, meu. Né? Desaposenta ele aí, Marcelo. O homem é fera. Né? Precisa dar umas treinadinhas, mas o homem é bom. Brincadeiras à parte, é uma alegria muito grande. Né? 100 anos de denominação. 100 anos de história. Eu tenho dito em todo lugar que tenho passado que eu e você temos o privilégio de sermos a geração que está passando pelo centenário. Irmãos e irmãs semearam no passado, irmãos e irmãs batalharam e o Senhor os recolheu, mas nós temos o privilégio de sermos a geração que passa pelo centenário, né? E nós devemos encarar em duplo sentido. Primeiro, que grande privilégio. Que grande privilégio. Deus usou homens e mulheres que semearam e dedicaram a sua vida, literalmente dedicaram a sua vida. E nós temos o privilégio de termos uma igreja. Eu nasci na fé nesta igreja, pelo ministério da Igreja Hollins eu conheci Jesus. Pelo ministério da Igreja Hollins tive a oportunidade de servi-lo, de consagrar a minha vida. Conheci a minha esposa, casamos, temos pastoreado. Esse ano completamos 40 anos de pastorado. Se levar mais os 5 anos de seminário, já são 45 anos. Né? Então, eu tenho muita gratidão. Devemos ter muita gratidão, porque Deus usou esta igreja para nos abençoar. Se você está aqui é porque você também é fruto disso. E o outro lado, outra face, é que nós temos uma responsabilidade. Que igreja nós vamos deixar para as gerações que virão? As crianças que estão nos kids, que igreja elas vão ter quando elas estiverem aqui à frente liderando? Que igreja elas vão estar vivenciando? Como será a igreja aqui em Jundiaí, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Vamos estar assim mesmo? Vamos estar maior? Vamos ter 2 pontos, 3 pontos aqui em Jundiaí? Vamos alcançar outras cidades no entorno? Como que é o negócio mesmo, Marcelo? A igreja, quando é plantada, tem que ter um DNA, ser uma igreja plantadora, né? O que nós vamos fazer? Eu acho que você deve ter sonhos, tenha muitos sonhos. Porque os sonhos que nós temos e trabalhamos por ele, alguém vai usufruir. A igreja em Jundiaí, quantos anos pessoas não sonharam por isso, né? Lá atrás, quando o
pastores da Igreja do Bosque faziam visitas, os antigos chamavam de cateixuca, né? Reunião dos lares, em famílias aqui na região de Jundiaí. Quando o pessoal de Vila Sônia começou com a família da Miriam lá no Campo Limpo, quantos sonharam com isso aqui? Quantas pessoas pensaram, um dia, quem sabe, teremos uma igreja aqui, né? E hoje nós estamos aqui, louvando a Deus, cultuando o nome do Senhor, podendo realizar alguma coisa. Mas um dia alguém sonhou, orou, trabalhou, contribuiu, se dedicou. Nós não somos fruto do acaso. Nós não caímos do nada, né? Então, gratidão e responsabilidade, eu e você temos. Isso não é peso, é um privilégio que nós temos de construir alguma coisa, de deixar um legado para que outros possam experimentar. Eu sou muito grato a Deus por aquilo que Ele tem me dado, por tudo que eu pude experimentar dentro dessa igreja e por aquilo que Deus me permitiu servi-lo e continuar servindo nesta igreja, né? Mas na nossa caminhada, queridos, para servir ao Senhor, para realizar a obra do Senhor, eu e você temos obstáculos, não temos? E são muitos, não é? Se o pastor Marcelo passar um filme rápido na cabeça dele, a Rebeca, e ver o filme de todo o processo aqui, vão ver que houveram momentos que dá vontade de dar um chute em tudo e dizer: o que eu estou fazendo? Eu sou maluco, né? Obstáculos e obstáculos. Na vida nós temos obstáculos. Obstáculos podem ser impedimentos ou podem ser desafios para nós ultrapassarmos. E para nós prosseguirmos, nós temos que aprender a vencer os obstáculos. Se não aprendemos a vencer obstáculos, nós não vamos fazer com que o Evangelho progrida, para que a palavra do Senhor chegue e nós sejamos uma igreja que tenha relevância nessa cidade, que traga diferença. Já pensou que a presença da igreja nessa cidade pode fazer diferença? Aqui é muita gente, muitas mil pessoas, mas se você atinge uma família, se você atinge 2 famílias, você está fazendo diferença nessa cidade. Mas precisamos aprender a vencer obstáculos. Abra a palavra comigo em Marcos capítulo 2, verso 1 ao 12. A minha versão é um pouco diferente dessa, então vamos acompanhar a leitura que está aqui, ou senão eu vou ler na minha, fica mais fácil. Está um pouquinho diferente, a CNVT, a minha é NAA, tá? Nova Almeida atualizada. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, tome seu leito e ande? Mas isto era para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você,
levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor, abençoa esta palavra, que através dela a igreja e cada um de nós seja encorajados a aprender a vencer obstáculos. Em nome de Jesus. Amém. O contexto dessa passagem diz que dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Observando o texto, significa que dias antes ele esteve em Cafarnaum. E se você voltar um pouquinho no texto, você vai perceber que vai falar de curas. Cura de um leproso, muitas outras curas, cura de endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, e vai falando de uma série de milagres que Jesus vinha fazendo. E, naturalmente, isso deve ter se espalhado pela cidade. E quando Jesus entrou, de novo, voltou para casa, possivelmente era a casa onde ele habitualmente se hospedava em Cafarnaum. Possivelmente a casa da sogra de Pedro. E ele volta ali. E o primeiro obstáculo que eu queria colocar aqui, o texto não explicita abertamente, mas a gente pode pensar. Você tem um amigo que tem muitos problemas. E ele não tem condições de resolver o problema por ele. Paralítico é uma doença, mas pode tipificar uma situação de tantas pessoas que estão paralisadas e impedidas de conseguir resolver os seus problemas. Quantas pessoas você conhece que às vezes não enfrentam crise de depressão, problemas de saúde que não conseguem mais se locomover? Às vezes passam por dificuldades que ela está são no sentido físico, mas não vê perspectiva de como resolver o problema que estão enfrentando. E esse homem era paralítico porque ele não podia andar. E os amigos possivelmente ouviram a fama de Jesus e viram ali uma oportunidade. O primeiro obstáculo que você tem é: você sabe de Jesus e existem pessoas que precisam de Jesus. Mas o primeiro obstáculo é o que você faz em relação ao seu amigo e Jesus. Quantas pessoas ao nosso redor estão paralisadas por alguma coisa e às vezes a gente não faz essa liga. Opa, problema, opa, Jesus, solução. Se a gente juntar as duas coisas, vai dar bom. Quantas vezes a gente deixa passar porque é um obstáculo? Custa. Tem que se movimentar. Tem que tomar uma decisão. E não sei qual foi o papo que rolou entre esses caras, mas eu gosto de ficar usando a minha imaginação. Imagina o seguinte: estamos aí batendo um papo, eu, Leandro, Marcelo e meu xará ali, o Eduardo, e dizendo assim: cara, o que a gente vai fazer com esse cara aqui? Jesus está lá, mas ele não anda sozinho. Já falei um monte de vezes para ele que Jesus podia ajudar, mas ele não anda. Como que a gente vai fazer? O cara está aqui, Jesus está ali, mas como que a gente vai fazer? Fica imaginando uma situação hipotética que o texto não diz. Como que eles chegaram a um consenso de que vamos levar esse cara até Jesus? Mas o fato é que eles pegaram uma maca, um de cada lado, e carregaram o cara até a casa onde Jesus estava. Eles tinham informação de que seu amigo estava com problema. E eles sabiam do que Jesus podia fazer. Você sabe do que Jesus pode fazer? Você sabe? Porque a palavra diz e porque a minha vida testifica do que Jesus pode fazer. Tem pessoas que podem duvidar que está escrito aqui, mas as pessoas não podem negar aquilo que elas veem na sua vida. As pessoas podem falar: isso aí são historinhas, quem disse que são verdadeiras? Mas ninguém pode dizer assim: essa história da sua vida eu conheço, é verdadeira, mas eu não acredito não. E esses homens, eles acreditaram
que Jesus podia fazer algo pelo amigo. E eles venceram o primeiro obstáculo. Botaram o cara numa maca e levaram. Parece tão simples, não é verdade? Mas, desculpa, não quero acusar ninguém, trazer nenhuma palavra de peso, de que gere mal-estar. Mas quando foi a última vez que eu e você falamos de Jesus com alguma pessoa? Quando nós convidamos alguém para conhecer Jesus? Quando nós oferecemos Jesus? Há situações que são difíceis, não é fácil, é verdade. Principalmente no meio de familiares, né? E tem gente da família que lá vem ele de novo, não vem não, chega, pode parar, eu já sei o que você vai dizer. Eu conheci uma família, o rapaz voltou do Japão, se converteu, uma igreja bem avivadona. O cara e a esposa voltaram, o que a gente costuma dizer na gíria de crente aqui, voando baixo. E aí, meu filho, não tem quem segura. Aí ele começou a falar para todo lado, os familiares já não aguentavam mais. A hora que o cara chegava, ele já sei o que ele vai falar. Mas todo mundo se converteu. E ele, um dia eu conversei com esse rapaz, ele falou assim, sabe que depois que passou esse fogo, eu não sou mais inconveniente com ninguém. Ninguém reclama mais de mim, mas eu não falo mais de Jesus. Os amigos sabem do problema do paralítico. Jesus é a solução. Esse é o primeiro obstáculo. Eu e você temos que pôr a mão na maca e carregar. Se nós não falarmos, as pessoas não vão adivinhar. Nós precisamos de pôr a mão na massa. Esse é o primeiro obstáculo. Fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Um dia eu e minha esposa estávamos andando, morávamos em Santo André, éramos pastor lá. Aí fomos resolver alguma coisa bem no centro de Santo André, tem um calçadão. E quando a gente passava ali no meio do calçadão, tem 2 entroncamentos, são 2 ruas que são calçadão, então formam uma área grande assim. Tinha um camarada sozinho, com a Bíblia na mão, no meio da rua, falando em voz alta, pregando o Evangelho. Na hora que eu passei, a primeira coisa que eu pensei no meu coração, que cara bobo, ninguém vai parar para ouvir ele. Que estratégia mais furada. E fomos, na volta ele continuava. Mas na mesma hora, Deus colocou no meu coração. Ele está fazendo. E você? Ah, não vai conseguir ninguém. Essa estratégia aí não dá certo. Essa metodologia é errada. Não é desse jeito que faz. Tinha que ser desse jeito. Esse negócio não funciona. Melhor fazer assim. Mas às vezes a gente não faz. Primeiro obstáculo. Agir. Tomar uma ação. O texto continuou. Os caras chegam onde Jesus estava. Já deve ter sido, não, cara, vamos. Temos que fazer alguma coisa, vamos lá. Arruma uma maca aí, vamos carregar o cara, que está meio gordinho, está meio pesado, mas vamos. 4 a gente leva. Chega lá, a casa está cheia. O segundo obstáculo que aparece aqui é a multidão. E às vezes a multidão aqui pode significar para nós dificuldades de contextos. Tem muita gente, não é a ocasião oportuna, agora não é bem adequado, estou tentando, mas não sei se é a melhor hora. Até que eu tentei, mas você viu? Fizemos, né, cara? Mas chegou lá, nós demoramos para agir, perdemos a vaga. E eles venceram esse obstáculo. Subiram no telhado. Eu tive o privilégio de fazer uma viagem para Israel, em alguns lugares eram vilarejos, e não bem na área de Israel, mas em alguns lugares a gente viu as casas, e elas têm lugares que chove muito pouco, então é como se fosse um segundo piso sem nada, né? E não é laje de concreto que nós temos, nem sei que tipo de material que possa ter sido aqui. Mas o fato é que os caras chegaram lá e abriram. Se fosse na tua casa, você ia gostar que alguém subisse no telhado e fizesse um buraco lá? Eles sabiam que podia dar ruim, mas eles abriram, tiveram que olhar e fazer um cálculo mais ou menos de onde estava vindo a voz, como ia fazer.
Tiveram que arrumar material para descer esse cara. Não sei se era alto, se era baixo. Mas desceram o cara na frente de Jesus. Às vezes a decisão de fazer, de levar o cara até Jesus, é um passo, um obstáculo. Mas às vezes é o segundo obstáculo, que são essas dificuldades, circunstâncias que dificultam. Mas eles sabiam. Agora olha que interessante que o texto na sequência, que Jesus vai dizer assim, perdoados estão os teus pecados. Mas por que ele fez isso? Olhou para o paralítico e falou assim, cara, você merece, perdoados estão os teus pecados. O texto diz, vendo-lhes, plural, a fé. Jesus olhou o conjunto todo, não só a fé daquele paralítico, mas do conjunto, que envolvia os amigos. Por que que eles resolveram pagar o mico, enfrentar a situação de descer o cara até lá? Ah, é desespero de causa. Vamos tentar, né? Quem sabe dá certo. Não, mas Jesus diz, vendo-lhes a fé. Então aqui já não é mais inferência. Eles acreditaram que Jesus poderia curar o seu amigo. E aqui entra uma questão muito importante, que muitas vezes nós não passamos esse obstáculo de dificuldades circunstanciais porque nos falta fé. Nos falta a convicção de que Jesus, de fato, vai resolver esse negócio. Eu vivi uma situação no ministério, eu acho que nunca vivi uma situação tão constrangedora quanto dessa ocasião. Estávamos lá em Santo André mesmo, uma reunião numa casa. Era uma reunião a maioria não, quase todo mundo, acho que todo mundo era senhora. Às vezes eu era motorista do pastor Nampo, que era pastor aposentado junto, então ele pregava em japonês, eu levava. E às vezes ele não ia, eu levava uma fita cassete, olha existia esse negócio aí, tocava de mensagens curtas em língua japonesa. Cantávamos algum seika. E depois tomávamos um chazinho com aquelas senhoras. E uma das senhoras, ela, depois de ouvir a mensagem, e depois que estávamos conversando, ela contou a história dela. A filha noivou há muitos anos com um homem, um senhor, um rapaz. E depois de muitos anos namorando e noivando, ele desfez e foi embora, sumiu. E ela entrou num processo de depressão e de desânimo pela vida. Então essa senhora mantinha a filha, que já não era mais moça, a senhora já era bem idosa, a filha também já começava a ser idosa, numa casa de repouso. E a mãe diz, eu vou lá, e ela só pergunta, cadê meu cigarro? E essa senhora olhou bem nos meus olhos e disse assim, pastor, será que eu posso ter esperança? Será que Deus pode fazer alguma coisa? Meu irmão, eu confesso que eu gelei de baixo em cima, uma coisa que... E aí, às vezes, a gente dá aquela resposta de protocolo. Claro, Jesus pode todas as coisas. Vamos orar. Mas eu saí de lá arrasado, porque eu comecei a perguntar para mim mesmo, será que eu creio que Jesus pode fazer isso? Há muitos anos, já possivelmente sequelas emocionais que dificultariam qualquer perspectiva de reintegração e vida normal. E aí a gente começa a pôr os obstáculos. Esses homens não mediram esforços porque eles tinham fé, eles acreditaram. E um obstáculo para vencer as circunstâncias não são as circunstâncias, mas é a nossa convicção pessoal. E muitas vezes nós não falamos de Jesus para as pessoas porque nós não temos vivências com Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O que faz uma testemunha? Conta
o que ela viu, o que ela experimentou. Estou vendo o colega lá com o boné do Legendários, quando você voltou da montanha, da caminhada, seu testemunho foi contar o que Jesus fez nesses dias, na sua oração pessoal, na sua luta para vencer a dor física, o obstáculo, e dormindo sozinho na sua barraquinha, Jesus vai falando com você, trabalhando no seu coração. Quando você desceu, você foi testemunha do que Jesus fez na sua vida. Não sei o que foi, mas fez. E muitas vezes nós não testemunhamos porque nós não estamos vendo nada. Mas se a gente está vendo, não tem como não falar. A gente fala. Tem um pastor já muito antigo, falecido, uma igreja irmã nossa, igreja missionária, pastor Ayrton Justo, ele pregou num retiro com os pastores, e ele falou assim, às vezes a gente está dando pão amanhecido, pão duro. A gente gosta de pão fresquinho, né? Preferência quentinho, saindo do forno. Ele diz, às vezes a gente está dando pão amanhecido, mas não é de ontem, não. A gente está contando o que Deus fez há 20 anos atrás, e não o que Deus fez ontem, hoje. O segundo obstáculo a ser vencido não é só o contexto, a circunstância, mas é a fé. De crer que de verdade Jesus pode transformar. De acreditar que essa proposta, ela é transformadora. De que Jesus vai fazer diferença na vida da pessoa. O texto continua. E ficou nesse papo aí. Jesus diz, perdoado tão pecado, o cara tá deitado na maca. Talvez se eu fosse o cara pensa assim, Jesus, eu quero andar, meu filho. Os meus pecados, tudo bem, mas eu quero andar. Mas antes que Jesus pudesse falar alguma coisa, a galera no futebol a gente chama de a turma da corneta, né? Os corneteiros de plantão, em algumas versões que diz que arrazoavam no coração, né? Diz que arrazoar é aquele barulho que pomba faz quando fica parado, né? Está murmurando para dentro. Mas Jesus é Jesus e disse assim, o que esses caras estão pensando? E o pensamento deles é, quem é esse cara para falar que perdoa pecados? Só Deus que pode. E aquilo virou uma confusão e Jesus começa um diálogo com ele, diz, qual que é mais difícil, rapaz? Dizer, perdoados estão os teus pecados ou levanta, toma o teu leito, levanta e anda. E ele vira para o rapaz e fala assim, levanta, mas é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Mas aqui vem uma outra barreira, que não necessariamente é a turma da corneta que levanta. E às vezes a corneta está dentro da nossa cabeça, que são as nossas dificuldades de lidar com as nossas teologias e as limitações que nós impomos das nossas crenças teológicas. Mas isso não é possível. Eu não creio nesse tipo de coisa. Aquele texto de Tomé, né, que ele diz, eu creio, só creio se eu ver. Né? A gente sempre fala, fazer a prova de São Tomé. Né? Mas Tomé, naquela hora, não é que ele estava descrente, ele queria ver. Mas muitas vezes nós não queremos nem saber, não creio, não. E às vezes a gente entra num embate teológico e às vezes a gente esquece de que nós precisamos experimentar. Eu não estou apregoando se funciona, é o mais importante, não importa se a doutrina é meio esquisita. Não, não é isso, não. Heresia não pode ser passada. Não existe meia heresia. Não. Qualquer desvio da palavra é desvio da palavra, por menor que seja. Mas às vezes a gente tem que vencer esse obstáculo. E às vezes a gente se paralisa por conta das nossas crenças e teologias equivocadas. Esses caras estavam assustados, como é tal. Eu não sei se nós fôssemos os fariseus e escribas
Pensando hoje, se fôssemos os teólogos, às vezes a gente avalia algumas coisas e acha estranho, né? Mas eles tiveram que vencer essa barreira e Jesus encarou eles e olhou para o paralítico e disse: levanta, toma o teu leito e anda. Eu não sei se ele sentiu no corpo, quando Jesus falou perdoados estão os pecados, se ele fez um testezinho para ver se o dedão estava mexendo, se a perna estava levantando, se conseguia ficar de lado, se ele já tinha sentado. O texto não dá a entender nada, então eu vou acreditar que ele estava deitadão mesmo. E quando Jesus fala para ele, levanta e anda, que é um outro obstáculo. Né? Seria mais fácil se Jesus pegasse ele no colo, dá a mão aí, cara, vamos levantar aqui. Outro dia eu preguei um texto, falando daquele texto que Eliseu faz flutuar o machado. Eu disse, seria assim top, né? Faz flutuar o machado e o machado vem na mão do cara, né? Já pensou? Pensou a cena ali? Flutua o machado vai para a mão do cara. Uau! Né? Cena hollywoodiana, assim. Mas flutua o machado, o que Eliseu diz? Toma o machado. O cara teve que ir lá pegar o machado. E às vezes Deus está fazendo milagres, flutuando o machado na nossa frente, e a gente não estende a mão para pegar. Esse rapaz, esse paralítico, não sei se era um rapaz, ele experimentou o milagre de Deus, mas o que Jesus falou para ele? Levanta e carrega a tua maca, meu filho. E anda. Ele teve que levantar. Já pensou? Eu ficava pensando assim, estou lá deitado, e se eu não conseguir levantar? A mente lógica pode me impor uma série de coisas, mas o fato que o último obstáculo tem que ser vencido é você se apossar do que Deus está fazendo, tomar como verdade. E nem sempre nós temos provas visíveis. Quando Deus nos faz um desafio de mover pela fé, quando Deus se move em nossa vida em fé, às vezes Ele não nos dá evidência de que isso é. Às vezes Deus nos dá uma convicção no coração, mas nós não vemos nada. Hebreus 11, convicção de coisas que esperamos, mas não vemos. Temos certeza que vai acontecer, mas não vemos. E esse rapaz esse homem, esse paralítico, teve que se levantar e pegar a maca e sair andando. Teve que experienciar. Esse foi o último obstáculo. Desses obstáculos, qual seria o maior que nós temos que ultrapassar? Eu diria que são os que envolvem esses amigos. De ter certeza de que se eu levar até Jesus vai ter solução. E ter fé suficiente para, enfrentando obstáculos, saber que Jesus pode resolver. Outra experiência que me foi marcante, foi a primeira experiência desse tipo, foi quando eu era seminarista na igreja de Presidente Prudente. O pastor, vamos visitar uma pessoa no hospital. E no caminho ele foi me brifando. Era um cara que tinha tido câncer, estava ruim pra caramba e não sabia quanto tempo ele ia durar. E eu, um trauma de cheiro de hospital, falo que cheiro de hospital me embrulha o estômago, né? Graças a Deus venci. Mas fui lá, né? Assim, ele é o mestre, né? Ele é o pastor, então eu vou de jovem aprendiz que fica assim bem de longe, né? Olhando, e ele foi com carinho, segurando a mão do doente, fez carinho, massageou, aqueceu, né? Ficou ali conversando com ele, segurando, e o rapaz agarrou forte na mão dele, e ele falando da luta que ele estava tendo, e de como ele gostaria de recuperar, porque tinha filho pequeno e tal. E eu só olhando, que legal, rapaz, olha que legal, o pastor está me dando uma aula aqui prática, né? Daí ele vira para mim e fala assim, então agora você ora por ele. Rapaz, sabe quando a tua perna dá umas balançadas assim, eu quase desmaiei, lá é verdade mesmo, fiquei assim. A primeira coisa que veio na minha cabeça é, se eu orar esse cara morrer?
E havia uma chance dele morrer. Mas não sou eu. O que a Bíblia diz que alguém está doente que eu devo fazer? Orar. E aí vou eu lá, aí eu falo brincando que eu orei a minha primeira oração protocolar. Senhor, está aqui esse doente, esse enfermo. O Senhor tem poder para curar ele. Se eu quiser, o Senhor cura ele. Entre o Senhor e ele. Eu não digo, Senhor, está aqui essa pessoa, eu peço. Eu oro, eu creio no teu poder. Eu me uno a esse homem em oração, crendo que o Senhor tem poder para curar. Eu me coloco de intercessor. Eu clamo, eu creio no teu poder, que pode curar esse homem. Eu não orei isso. Eu orei assim, Senhor, está aqui esse homem, está aqui o Senhor que sabe tudo, o Senhor conhece, o Senhor é poderoso o suficiente. Se o Senhor quiser, o Senhor cura ele. Em nome de Jesus, amém. E Deus foi bondoso e misericordioso. Aquele homem saiu do hospital. E na saída ele falou para o pastor assim, se eu ficar bom, eu vou lá na sua igreja. E ele ficou bom, e ele foi mesmo. Mais para frente, anos depois, ele teve complicações e faleceu. Mas muitos familiares dele se converteram. Às vezes, o desafio maior é nós acreditarmos no sentido de fazer, não no sentido de falar. Eu acho que são os obstáculos maiores desse texto, para nós vermos o poder de Deus se manifestar. Tomar alguma atitude e romper em fé mesmo, convicção de que Deus pode fazer. E aí, não tem barreira, não tem medo de vergonha de qualquer coisa, porque eu sei quem é aquele que vai agir. Amém? Estamos prontos para vencer barreiras? Estamos prontos para traçar os obstáculos? Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, pelo testemunho que esses amigos nos deixam de ser homens e mulheres capazes de ultrapassar obstáculos, de agir, de crer, de realmente ver experimentando o seu poder. E o resultado disso foi tremenda de uma cura. Ajuda-nos a caminharmos convictos de que o Senhor é esse Deus que pode e faz em nossas vidas. E nós, como uma igreja que completa 100 anos, nós queremos ser essa igreja que vence obstáculos na caminhada. Ajuda que cada pessoa aqui possa pensar no seu contexto. E se há obstáculos pessoais, dificuldades, problemas de ordem pessoal, saúde, financeira ou qualquer outro obstáculo, que nesta noite nós possamos ter essa convicção que podemos, em Cristo Jesus, vencer todos os obstáculos. Nos abençoe dessa maneira, Pai. Nós oramos agradecidos.